Olá, gente, eu sou o professor Alzir, do curso do professor Alzir. Nós vamos resolver aqui questões de Mangaratiba, uma prova que ocorreu para o município de Mangaratiba no ano de 2015. E eu vou olhando aqui as questões, aquela que eu olhar e achar que é imediata para mim, onde a coisa, quando eu olho a questão e eu já tenho ideia mais ou menos de como caminhar, eu vou fazer, tá? Eu não tive muito tempo para estar olhando isso, então, na realidade, a gente vai pensar como se estivesse fazendo a prova mesmo, tá? E é evidente que aí é assim que funciona. Você olhou a questão, você no primeiro momento você não vê a luz imediata do caminhar, você pula. Tá? É evidente que isso pode ocorrer. Tá? Então, eu estou com a questão 31, aqui eu estou lendo no celular, resolvi acrescentar, tal, média. Bom, eu vou passar. Questão 32, o gráfico da equação. Tá? Opa, o gráfico da equação. Questão 32, parecendo a questão imediata. Vamos ver. Então, olha só, 32, tá? O gráfico da equação y igual 9 menos x ao quadrado elevado a meio no plano xy consiste, aí ele bota, no ramo da hipérbole, numa parábola, numa circunferência de raio 3, semicircunferência de raio 3, numa reta, certo? Bom, então, veja, ele coloca y igual, tá, a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, quer dizer, dessa forma, tá ok? Muito bem, então quando ele coloca assim, né, esse cara aqui é positivo, tá? Vamos pensar, esse cara aqui é positivo. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, né, que é um valor positivo. Muito bem. Se eu elevar ao quadrado, né, aqui fica y ao quadrado, né, e do outro lado, né, isso aqui é o quadrado, dá 9 menos x ao quadrado. Quer dizer, no sentido que não altera, né, se eu fizer isso aqui. E aí você tem y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 9. Olha que interessante, essa lei é uma circunferência, tá, de raio, porque aqui, ó, lembra daquilo? X ao quadrado mais y ao quadrado, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, é uma circunferência de centro na origem e raio 3. Só que quando ele tira aqui o y, né, que ele fica 9 menos x ao quadrado, para que continue uma circunferência, a raiz quadrada exige aqui o mais ou menos, certo? Então, o que acontece aqui quando você está, né, nessa visão que eu coloquei, que não é a visão lá de cima, né? Por exemplo, né, quando você está aqui, uma circunferênciazinha aqui, tá? Quando você está aqui, ó, então o teu y, o raio, a gente já viu que o raio é 3, tá? E o meu y, ele é mais, quer dizer, no sentido, isso aqui, o y é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, e o menos, quer dizer, ele é mais, né, seria a semicircunferência aqui, e menos, quer dizer, o menos seria esse caso. Então, se fosse assim, né, seria uma circunferência, mas como ele só quer o positivo, que é positivo, então nós só vamos ter
na realidade é uma semicircunferência, essa parte de cima, tá? Seria uma semicircunferência de raio, tá? 3, na verdade. Então, é uma semicircunferência de raio 3. Metade da circunferência, né? Então, no ramo de uma hipérbole, numa parábola, numa circunferência, numa semicircunferência de raio 3, numa reta, então semicircunferência de raio 3, verdade. Letra D. Então, resposta aqui, letra D. Tá bom? Bom, vamos agora para essa questão. Questão de polinômios, né? Mas gosto. Em relação ao gráfico da função, então a questão 33. Em relação ao gráfico da função polinomial, então você tem uma função polinomial 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3, tá? É uma função. Podemos afirmar que aí você intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, intercepta o eixo das abscissas em 3, em um único ponto, não intercepta o eixo das abscissas, intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, 3. Bom, para eu saber isso, eu tenho que entender, né, que gráfico é esse. Então, isso aqui é uma função polinomial do terceiro grau. E aí é interessante achar as raízes, né? Então aí cai naquela historinha de equação, né, resolução de equação polinomial para achar os zeros da função. Bom, deixa eu observar aqui uma coisa aqui. Sempre é bom, porque são 3 raízes aqui, é do terceiro grau. Então sempre é bom, ou você usa o teorema do resto, que é um teorema de equações polinomiais, ou você, quando elas são recíprocas, quer dizer, quando os termos equidistantes dos extremos ou são iguais simétricos, é sempre 1 ou menos 1. Né? Aí. Mas às vezes acontece de ser 1 ou menos 1, então é bom testar, né, muito rapidamente um 1, por exemplo. Se for 1, raiz, eu tenho 2 menos 7 mais 8 menos 3. Então aqui é menos 5, mais 5 dá 0. Então veja que só iniciar, né? Porque as questões de concurso, tudo bem, você pode usar o teorema do resto, vai testando, são as raízes racionais, se tiver raiz racional, ela está lá, aí você testa e encontra a raiz. Mas é sempre bom testar, 1 menos 1, evidente, isso aqui não tem um termo dependente, é 0, né? Lógico, eu sabia 0, mas esse termo aqui complica. Então, muito bem, então se isso ele tem 1 como raiz, eu vou usar, tá, esse polinômio aqui, ó, 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3, ele é divisível, por x menos 1. Né? Sempre. Porque quando você pega esse polinômio aqui e acha um zero, quer dizer, como esse cara começa com 2, o a é 2, é 2, x menos 1, e aqui seria, sei lá, um x menos o outro resto, x menos o outro resto. Então, se você pegar esse cara e dividir, por exemplo, x menos 1, a divisão dá exata e resta lá, vai restar um polinômio de segundo grau, que para você encontrar a raiz você resolve, né? Uma equação, se cai numa equação de segundo grau, é um procedimento para resolver equações polinomiais de terceiro grau. Então, é divisível por esse cara. Então você vai, aqui bota 1, aqui 2,
está decrescendo, menos 7, 8, menos 3. 3, 2, 1, tá. Aí usa aquele, isso é o Briot-Ruffini, né? Abaixo 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 com menos 7. Menos 5, menos 5 vezes 1, menos 5 com 8, 3. 3 vezes 1, 3 com menos 3, 0. Olha, dando 0. O resto é 0. E a divisão dá esse quociente que é exatamente formado por esses 3 caras, que vai ser aqui para mim, ó, 2x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque eu estou pegando o cara de grau 3 dividindo por um de grau 1. Então, 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Olha interessante aqui, ó. Olha o 2 aparecendo aqui, ó. Então, como é que eu encontro o R2 e o R3? Igualando isso aqui a 0. E você tem x igual 5, mais ou menos, 25, menos 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, sobre 4. Né? X igual 5, mais ou menos, 1, sobre 4. Então você tem 2 raízes, 5 mais 1, 6. 6 sobre 4, 5 menos 1, 4 sobre 4, 1. 6 sobre 4, 3 meios. Muito bem. Então, se você tiver no sistema cartesiano ortogonal, né, tá aqui o eixo x, aqui o eixo y, você está vendo que existem 3 raízes, ou melhor, existem 2 raízes, existe, olha, uma raiz é 1, que ele encontrou aqui, ó, 5 menos 1, 4 sobre 4 é 1, a outra raiz é 1, então são 2 raízes iguais, tá? E a outra raiz é 3 meios, né? A outra raiz é 3 meios, então são raízes de multiplicidade 2, 1, depois aqui caiu 1. Então ficaria assim, ó, 2x menos 1, x menos 1, x menos 3 meios. Entendeu? Muito bem. Então eu tenho aqui 1, ou melhor, 1 está aqui, 3 meios é 1,5. Não está fora de escala, está aqui só para vocês verem. Eu tenho 1 e 3 meios. Ora, o que acontece? Aí você diz assim, pô, beleza, ele só passa por esses 2 pontos. Mas ele pode estar assim, ó, ou ele poderia estar subindo e depois voltando. Com certeza ele vai cortar aqui em 2 pontos. Mas como é que eu sei se ele está fazendo assim ou se ele está fazendo assim? Pego o x igual a 0, pego o x igual a 0, e boto aqui. Se o x for 0, aí eu vou encontrar onde ele corta o eixo y. Se o x for 0, aqui dá 0, dá 0, dá 0, corta o eixo y no menos 3. E aí, eu sei que o gráfico está fazendo assim, ó, só para ter ideia. Né? Ele não volta mais, ele não volta porque ele não tem mais raiz, então ele vai infinitamente para baixo. E ele não sobe mais também, porque ele só tem essas 2 raízes. Entendeu? Então isso não é parábola. Isso não é parábola. É um gráfico do 3º grau, né, uma função polinomial do 3º grau que corta aqui o eixo x no ponto 1, melhor, 1, 0 e 3 meios, 0. Então, vamos verificar aqui como é que eu tenho aqui. Intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, verdade. Em 3 não é, o único ponto não intercepta o eixo das abscissas, intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0,3, não. E tem até o 0,3, o 0,3 é aqui, intercepta o 0, menos 3. Então, intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, está certo, em 2 pontos. Então, a resposta para essa aqui, tá? Letra A. Bom? Beleza. Eu gosto de questões de gráfico. Então, a gente que dá aula,
Às vezes você tem uma tendência de, né, você se sente mais à vontade fazendo algum tipo de questão. Então vai para a prova procurando resolver as questões que você se sente mais à vontade, né? Senão você começa a levar muito tempo em questões. Essa questão é uma questão, a 34, ele dá uma função tranquila. Podemos afirmar, aí, eu vou escrever para vocês verem, uma questão, não precisa pensar muito. Olha só, considera uma função, ele dá uma função f de x igual, mas assim, menos x ao quadrado mais 4, c x maior que 1. 3c x igual a 1. X mais 3, c x menor que 1. Aí ele diz assim, podemos afirmar que o valor da expressão, então ele bota aqui um 4, escondido aqui 4, no numerador ele bota f de 3 meios mais f de 1 mais f de meio sobre 11. Né? Ele quer saber qual é o valor dessa expressão. 4, f de 3 meio mais f de 1, estou vendo se eu copiei correto, f de meio sobre 11. Vamos lá, gente. Muito bem, então olha só, quando o x for 1, a imagem é 3. Então está aqui, ó, f de 1, né, x1, ó, f de 1, 3. Então aqui vai estar o 3. 3 meios é 1,5. Não é isso? 1,5. 1,5 é maior que 1. Então, quando eu coloco f de 3 meios, aqui fica menos x ao quadrado mais 4. Tá? O cara que eu estou botando é 3 meios. Aí eu vou escolher essa. Maior que 1, 1,5 é maior que 1, então isso aqui. Depois eu vou colocar o 3 meio ali. E o f meio é 0,5, é menor que 1. Né? Menor que 1. Então esse cara aqui, ó, é x mais 3. Então eu vou ficar com 4 que multiplica. Aqui, 3 meios entra aqui, ó, menos 3 meios, né? Menos 3 meios, veja que o menos está fora, 3 meios ao quadrado, mais 4, tá? Aqui, mais 3 direto, mais o meio, que é meio, mais 3 sobre 11, tá? Então eu vou ter 4 que multiplica, esse menos está fora, cuidado gente, não é o menos x ao quadrado. Se fosse assim, seria o menos ao quadrado dá mais, então o menos está fora. Então, coisas da matemática. Menos 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, mais 4. 4 mais 3 dá 7, né? Eu vou colocar aqui, ó, 4 mais 3 dá 7, mais... Não, 4 mais 3 dá 7, com 3 dá 10, né? São os inteiros, ó, 4 mais 3, 7 com 3, 10. Então aqui mais meio, tá? Esse meio que ficou ali. Sobre 11. E aí, eu posso... vamos fazer aqui, reduzir tudo ao mesmo denominador, né? 1, aqui dá 4, aqui dá 2, tá? 4 vezes 1, 4 vezes 1, 2 vezes 2. Então eu vou ter em cima menos 9, né? Mais 10 mais 4, 40, mais 2, né? Vejam 2. Tudo isso sobre 4. E aqui embaixo 11. Não esquecer que aqui eu estou pegando 4 e multiplicando isso ali. Tá bom? Isso é igual. Vamos para aqui. Tá. 4 vezes. Aqui eu tenho menos 2 mais 2
dá menos 7, né? 40 menos 7 dá 33, na verdade. Então dá 33 quartos sobre 11. Isso? 42 menos 9. Está aqui, ó, 42 menos 9. 12 tirar 9, 3, 33. Já estou me errar a continha aqui. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho 4 vezes esse cara sobre 11. Né? Isso é uma fração, 4 vezes esse cara. 4 vezes 33 quartos, é só multiplicar aqui, ó, esse 4 com esse 4. Então, você vai ter 33 sobre 11, que dá 3. Então, esse resultado que ele quer saber, encontramos 3. Vamos ver aqui quais são as respostas. 1, 2, 3, letra C. Letra C. Então, está aqui feito mais uma questão. 34, tá bom? Vamos ver agora. 35. Uma pesquisa. Use perfume. Não, vou pular, né? Depois eu penso. Vamos ver isso aqui. A distância aproximada entre os pontos de interseção de uma parábola e uma reta. Opa, beleza. Vamos para 36. Gente, é o que eu falei para vocês. Eu tô fazendo a questão como eu estivesse fazendo a prova, tá? Brincando aqui. Então, aquilo que eu olhei aqui já no pulo. Depois, assim que você vai fazendo uma prova, você vai fazendo aquelas questões, vai ganhando moral e depois você volta. Pensa com mais tempo, se tiver, né? A distância aproximada entre os pontos de interseção da parábola. Então, ele dá uma parábola y igual menos x ao quadrado mais 4x e uma reta que eu vou dizer que é y igual a x mais 2. Tá? Então, ele quer a distância aproximada entre os pontos de interseção de uma parábola e uma reta. Então, quando ele diz a distância entre dois pontos, há 2 pontos de interseção. Né? Porque a parábola, gente, eu não vou ficar aqui desenhando isso aqui, mas até que se você quiser, aí você na prova você não vai fazer isso, você está perdendo tempo. Mas veja só, né, aqui você tem o que? Você tem a parábola está com concavidade para baixo, mas se você quiser fazer as raízes, são os zeros, x2 menos 4x igual a 0, x menos 4 igual a 0, né, x2, x igual a 0 e x igual a 4. Então você sabe que está aqui no 0, está aqui no 4, agora cuidado, isso aqui é para achar o 0, mas a função é essa, então concavidade para baixo, tá? Você tem uma coisa desse tipo, é isso? E aí, o x igual a 0, y é 2, sei lá, e o x0, o y0, o x é menos 2. Quer dizer, é como se você tivesse uma coisa desse tipo e x, quando o y é 2 e o x é menos 2, tá? X é menos 3, gente. Não, o problema de você fazer isso aqui é você fazer aquilo ali fora de escala. Esse que é o problema. Aí você acaba fazendo besteira. Eu nem vou fazer. Vou achar interseção, faz de conta que eu estou falando, vou fazer brincar aqui. Então, olha só, esse cara é y, então menos x ao quadrado mais 4x igual a x mais 2. Então, você vai ter menos x ao quadrado
passa esse cara para cá, dá mais 3x, passa esse cara para cá, menos 2 igual a zero. X ao quadrado menos 3x, né? Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, eu vou achar dois valores de x. X igual menos b dá 3, mais ou menos. B ao quadrado dá 9 menos 8 sobre 2. X igual 3 mais ou menos, 9 menos 8, 1 sobre 2. 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2. 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1. Então, quando esse x, por exemplo, for 2, olhando aqui, ó, o y é 4, né? Quando o x for 1, o y é 3. Então, eu tenho um ponto aqui, 2, 4, eu tenho um ponto aqui, 1, 3. Ele quer a distância entre esses pontos. Então, geometria analítica, né? Distância entre esses dois pontos é a diferença, por exemplo, né, do x, eu posso fazer 2 menos 1 ao quadrado, mais a diferença do y, que é 4 menos 3 ao quadrado. E aí você tem raiz quadrada, 2 menos 1 é 1 ao quadrado é 1, 4 menos 3 é 1 ao quadrado é 1, raiz de 2. Raiz de 2 dá aproximadamente 1,4, né? Então, eu estou aqui deixando de fazer o gráfico, tá? Porque eu teria que estar rabiscando, perdendo tempo, e não há necessidade, tá bom? Deixa para depois. Então, eu tenho aqui 1,4, aparece 1,4, raiz de 2 a 1,44, não é isso? Então, dá 1,4 aproximado que ele bota. Então, letra D, tá bom? Está aqui a letra D, ok? Muito bem, vamos aqui fazer mais uma questão. Vamos fazer uma questão aqui, deixa eu ver. Essa questão aqui eu estou achando 37, várias inequações, eu vou passar, tá certo? Vou passar 37. Deixa eu ver agora, 37, 38. Bom, eu gosto muito de gráfico, né? Então, a 38, vamos pensar na 38? É interessante, né? Conjunto imagem da 38. Deixa eu pensar nessa 38. F de x igual 4x menos 2, e aqui, menos x mais 3, tá certo? Ele dá, o conjunto imagem dessa função consiste, então ele quer saber quem é o conjunto imagem. Conjunto imagem são os valores do conjunto de y. Então, vou botar aqui y, que representa exatamente o f de x, né? O f de x. Esse conjunto, quando o x corre ali. Muito bem. Então, a gente... sempre quando você tem uma função, assim, uma função quociente, né? A gente que já deu aula de cálculo, a gente já vem na cabeça uma questão que quem fez graduação, lógico que todos que estão fazendo prova com magistério fizeram graduação, que é o limite. Então, para você ver esse gráfico, eu acho que precisa ter uma noção de limite. Talvez, não é, eu pensei de ser, mas não é tão simples. Muito bem. Então, vamos pensar nesse cara como uma função. Eu vou fazer assim, o limite de 4x menos 2 sobre menos x mais 3. Certo. Então, veja que se o x for 3, né, se o x for 3, esse cara aqui anula e não pode, é absurdo, né? Então, o x não pode ser 3. Tá certo?
Então, isso significa que há uma assíntota no 3. Então, eu vou apagar aqui para eu poder começar a pensar. E a gente não pode demorar muito. Né? Você está fazendo uma prova, aqui a gente está até conversando, mas a gente não. O tempo é uma coisa que. Então, uma coisa é certa, que no 3 eu não tenho imagem. Por quê? Então está aqui o 3, vamos botar aqui assim. Então, com certeza, esse gráfico, ele não intercepta essa reta, tá? Que é uma reta aqui que eu botei. Essa reta é a reta x igual a 3, tá? Ele não intercepta porque se ele for 3, anula o denominador. Então não tem imagem. Muito bem. Agora vamos ver um negócio seguinte. Se eu pensar assim, y igual a 4x menos 2, menos x mais 3, certo? Quando o x for 0, o que é x igual a 0? Esse cara aqui. Quando o x for 0, tá? Quando o x for 0, esse cara é 0, esse cara é 0, dá menos 2 terços. Menos 2 terços. Então, quando o x é 0, o y é menos 2 terços. Então, com certeza, o gráfico está passando aqui. Está passando aqui. Tá? O gráfico está passando aqui. Agora, quando o y é 0, que para ser 0, esse cara aqui tem que ser 0. 0 dividido por alguma coisa é 0. Então, o 4x menos 2 igual a 0. Né? O 4x igual a 2 e o x igual a meio. Então, quando o x, eu vou ter aqui, quando o x for 0, peraí, vou raciocinar, quando o x for 0, o y é 3. Agora, quando o y for 0, o x é meio. O x é meio. Então, quando o y for 0, o x é meio. Então, tem esse ponto aqui. Esse é um ponto fora de escala. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Então, esse gráfico, ele passa aqui e passa aqui. Agora, gente, há uma outra questão de limite, né, que, veja só, eu já sei que o gráfico, né, ele não pode passar de um lado para o outro, ele tem uma parte aqui e outra parte aqui. A grande questão é, provavelmente ele está fazendo, ele deve estar fazendo isso aqui, ó. Isso é o que eu estou imaginando, ele pode estar fazendo isso aqui, porque ele vai formando assíntota. Ele não pode estar assim, ele deve estar, e como ele não passa para o outro lado, ele vai infinitamente, né, se aproximando dessa assíntota, tá? Que é menos 2 terços. Caramba, já demorou. Menos 2 terços. E aí, eu vou pensar, isso aqui é um limite. Vamos pensar, eu botei limite aqui, mas vou pensar no limite de 4x menos 2 sobre menos x mais 3, quando o x tende para infinito. Quer dizer, quando esse x vai para infinito, o que acontece com as imagens? Aí existe uma coisa de limite, um conteúdo de limite, é o seguinte, então, se o limite polinomial, quando tende para infinito, reduz ao polinômio de maior grau. Então, é o limite de 4x de maior grau sobre menos x
quando x tende para infinito, que é igual ao limite, esse x com menos x dá menos 1, quando x tende a infinito, de menos 4. Limite de constante, independente para onde vai, é menos 4. Então, gente, olha só, quando o x vai para... Tanto faz ele ir, que eu já observo isso, tanto faz ele ir para mais infinito ou menos infinito, né? Por quê? Porque ele está dando um número. Então, se vai para mais infinito dá menos 4, se vai para menos infinito dá menos 4, é constante. Então, se ele vai para mais infinito, né, o y, porque aqui, quando eu faço o limite do x indo, eu estou calculando para onde vai o y. O x vai variando, vai determinar o y. Então, aqui existe vou botar aqui um y menos 4, tá? Onde eu sei, ele vai e eu observo o seguinte, né? Que esse, como eu falei, quando o x vem para menos infinito, a imagem ela vai se aproximando de menos 4. Está tendendo a menos 4. Perfeito. E aqui, né, quando ele vem para menos, quando ele está vindo de menos infinito, na realidade, o x, né, quando o x vem para menos infinito, quando ele está aqui, ó, no menos infinito, ele vai fazendo isso aqui, ele vai se aproximando de menos 4. Porque você diz assim, pô, você sabe, pô, mas ele teria que fazer assim. Ele não faz isso, porque senão ele cortaria aqui em outro ponto, ele só corta esse x e meio. Tá? Então, você poderia ver, poderia até estar vendo isso, né? Quando o x, você pode estar vendo, quando é que ele está aqui ou quando ele está aqui. Aí, gente, eu estou dando aula de cálculo, agora acabou. Então, olha só, se você fizer assim, ó, um limite, tá? Desse cara aqui, 4x menos 2, menos x mais 3, tá? Quando x tende a 3, por exemplo, pelo lado, então está pelo lado esquerdo, né? 3 pelo lado esquerdo, o que acontece? 3 pelo lado esquerdo, vamos pensar aqui em 2, alguma coisa. Tá? Se você estiver aproximando de 3 pelo lado esquerdo, isso aqui, esse cara aqui menos, esse cara aqui é menor, né? Aqui é menor que 3, então isso aqui vai dar positivo. Mas positivo tendendo para 0, por exemplo, como se fosse assim, 0 positivo. E quando esse cara tende para 0 positivo, independente ali em cima não tem problema, isso vai para mais infinito. O limite, quando o denominador, o divisor de baixo vai para 0, tá? Esse cara vai para 0, tende para 0, esse quociente vai para mais infinito. Então veja que quando eu estou me aproximando de 3 pelo lado esquerdo, tá? Ele está indo lá para mais infinito. Ó. Agora, se eu tivesse o limite de 4x menos 2 sobre menos x mais 3, quando x tende a 3 pelo lado direito, quer dizer, aqui é 3 pelo lado direito, aqui é 3 pelo lado esquerdo. Então, quando ele vai se aproximando de 3, veja que esse cara é maior, 3, alguma coisa. Então, menos 3, alguma coisa, mais 3, esse cara tende a 0 negativo. Tende a 0 pelo lado negativo. Então, isso aqui vai tender a 0, mas como ele é muito próximo de 0 negativo, tá? E aqui, isso aqui é positivo, porque tanto faz, 3 pelo lado direito, 3 pelo lado esquerdo, 4 vezes 3, 12, né? Somando menos 2, dá positivo. Então, se ele for aqui, se aproximando de 0 pelo lado esquerdo, esse resultado, né? Aliás, aqui
pelo lado direito, né? Visto pelo lado direito, aqui que dá zero menos, isso aqui vai dar menos infinito. Então, quando eu me aproximo pelo lado direito, esse cara se aproxima de zero negativo. Então, mais com menos dá menos infinito. Então, por isso que isso aqui vai para menos infinito. Então, o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico é esse. Tá. Eu pensei de ser uma questão mais tranquila, mas não foi. Bom, então ele diz assim, o conjunto imagem consiste. Você tem que ter uma solução melhor, mas eu acabei entrando aí no limite. Em todos os números reais diferentes de menos 4. Em todos os números reais diferentes de 3. Em todos os números reais diferentes de meio. Em todos os números reais diferentes de menos 3. Em todos os números reais. Então, o conjunto imagem, né? Imagens são esses y que você vai tendo aqui. Ó. Tá? Agora, o único y, tá, que não existe realmente é o menos 4, porque isso aqui tem uma assíntota horizontal que o gráfico não passa. Daqui não passa para cima nem para baixo. Então, a imagem, né, ela não existe no menos 4. Então, vamos lá. Em todos os números reais diferentes de menos 4. Que letra é essa? Letra A. Show de bola. Bom, gente, a gente vai fazendo esses exercícios aí aos pouquinhos, tá? Aí mais uma brincadeirinha, eu peguei. Sabe, vamos fazendo. Tá bom? Então, no próximo vídeo, eu dou continuidade aí às questões. Um grande abraço. Essas resoluções, né, é do curso do professor Alzir. Normalmente eu faço questões de concurso, estou fazendo, vou postar lá no nosso grupo, né, no grupo do curso, onde tem uns professores fazendo o nosso curso. Nós estamos já no segundo mês, vamos entrar no terceiro mês agora em maio. Então, quem tiver interesse, né, manda aí um zap para mim, 21 996 18 18 22, solicitando informações sobre o curso, né? Qual o valor, qual é o horário da aula, como é que a gente faz esse curso, metodologia, enfim, informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.